Por que Jesus chorou? Você sabe a resposta? Então pegue um café, fique comigo até o final, porque esse é o assunto no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Nelson Júnior e você está no canal Ramificados. Se você já é um inscrito do canal, deixe seu like na confiança. Caso você esteja aqui pela primeira vez, assista todo o vídeo, gostou do conteúdo, foi relevante para a sua vida? Você deixa um like e se inscreve, combinado? Acompanhem comigo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, pois estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto:
Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O que podemos observar de importante nesse texto? Primeiro ponto, Jesus sabia que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para glorificá-lo. Segundo ponto, somente depois de 2 dias, após ter recebido a notícia da morte de Lázaro, 2 dias depois, Jesus saiu de Jerusalém para ir até Betânia. Devido à distância entre Jerusalém e Betânia, ele levou 4 dias para chegar lá. Outro ponto importante, quando ele saiu, Lázaro já estava morto. Ele afirma isso para os discípulos. Primeiro ele fala que Lázaro tinha adormecido os discípulos. Eles não entendem a metáfora que Jesus usou ali. E aí ele fala claramente, ele fala, Lázaro morreu. Quando ele chega lá e pede para tirar a pedra, devido ao tempo que ficou lá para chegar, dos 4 dias, Marta afirma que Lázaro, inclusive, já cheirava mal. Então, nós temos todas essas informações a respeito desse contexto que a gente está estudando. E aí vem a questão, por que Jesus chorou? Se a gente sabe, muitos de pronto vão dizer, porque ele amava Lázaro. Mas é errôneo a gente afirmar que Jesus chorou porque ele amava Lázaro ao ver o seu amigo, a pessoa que ele amava ali, morto. Por quê? Jesus sabia que ele estava morto antes de sair de Jerusalém. Jesus sabia que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para glorificá-lo. Jesus sabia o tempo todo que daqui a alguns instantes ele estaria ali novamente com Lázaro. Então, como que a gente pode justificar que Jesus chorou porque amava a Lázaro, que era o seu amigo e tudo mais, se ele sabia que aquela enfermidade não era para a morte, que era para glorificá-lo, sabia que ele iria ressuscitá-lo, sabia que dentro de alguns instantes ele estaria com Lázaro, por que é que ele choraria por esse motivo, não é? Então, qual seria o verdadeiro motivo se a gente descarta essa possibilidade da relação dele que ele tinha com Lázaro, com Marta, com Maria, o amor que ele tinha por eles? O verdadeiro motivo foi a falta de fé das pessoas que estavam naquele lugar, as pessoas que estavam ali em Betânia. E vamos verificar agora uns pontos que vão justificar essa afirmação. Quais são os pontos que podem justificar essa afirmação? Primeiro ponto, Maria diz que, Jesus chegando até lá, Maria diz para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vira para ela e diz que ele vai ressuscitá-lo. Marta, ao invés de entender que ele poderia ressuscitar naquele momento, ela fala, Senhor, eu sei que no futuro, ali na ressurreição, o Senhor vai ressuscitá-lo, no último dia. Mas ele não estava falando dessa ressurreição, ele estava falando que naquele momento ali ele iria ressuscitá-lo. E aí ele vai e afirma para Marta, fala, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E novamente ela pensa que é algo futurístico ali que Jesus está falando, e não algo que poderia se acontecer ali naquele momento. E ela sai para chamar a sua irmã Maria e não demonstra fé naquilo que Jesus estava falando. Nós vemos então a chegada de Maria. Maria chega também para falar com Jesus, e qual a atitude dela? Ela repete as mesmas palavras que a sua irmã tinha acabado de dizer. Na mesma ordem que o que Marta falou para Jesus, Maria também diz. Depois, na sequência, nos versículos 31 a 33, a Bíblia informa que Jesus observa que todos ali estavam muito aflitos, chorando,
Marta, Maria, os judeus que estavam ali ao redor, todos eles aflitos com toda aquela situação, todo mundo chorando, e nenhum deles que estava ali creu que Jesus poderia reverter aquela sentença. Jesus poderia anular aquilo que tinha acontecido. Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Ele afirmou isso claramente para Maria, que ele iria fazer aquilo com o seu irmão, e ela em nenhum momento entendeu que ele estava falando ali daquele momento. Quando Maria chega no local, ela repete as mesmas palavras que Marta tinha dito. Então, ela também demonstra a sua falta de fé, em que Jesus poderia fazer algo para modificar aquela situação. Na sequência, nos versículos 31 a 33, a Bíblia informa que todos ali, Marta, Maria, os judeus que estavam ali naquele local, todos eles estavam aflitos, todos eles estavam chorando, preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo, e nenhum deles, em nenhum momento, pensou que aquela sentença poderia ser mudada, poderia ser anulada por Jesus, e Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Então, com base nisso tudo, na incredulidade daquelas pessoas, a Bíblia revela que Jesus chorou. E mesmo assim, ainda após, no versículo 37, alguns dos que ali estavam, dos judeus que ali estavam, ainda diz: ele abriu os olhos de um cego, não poderia também evitar com que esse morresse? Então, assim, mesmo após tudo isso, ainda teve esse tipo de comentário. Na sequência, a Bíblia informa que Jesus pede que retirem a pedra. A atitude deles ali naquele momento deveria ser qual? Já retirar a pedra prontamente, assim como ele pediu. Mas não é o que acontece. A Bíblia revela que Marta, na sequência, fala: Senhor, ele está morto já há 4 dias, já cheira mal. E aí Jesus vira para Marta e diz: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, isso serve também de exemplo para nós. Muitas vezes a gente passa por situações assim como estava acontecendo ali com Marta. E aí o pessoal retira a pedra, Jesus antes de tudo faz uma oração ao Pai. Essa oração ele diz ali que é para que as pessoas que estavam ao redor pudessem crer, então demonstrando que ele estava fazendo isso por causa da falta de fé das pessoas que estavam ali. E aí Jesus brada ali em alta voz e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, ainda envolto em faixas e tudo mais. E Jesus diz para as pessoas que estão ali: desatai-o e deixai-o ir. Com essa ação, né, as pessoas que estavam ali ao redor, aí sim creram em Jesus. A Bíblia revela que muitos que estavam ali creram em Jesus. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Se esse vídeo foi relevante para a sua vida, curta, compartilhe, comente. Isso é importante para o canal, o YouTube entende que o vídeo é relevante, distribui para mais pessoas. Com essa ação você está contribuindo também com missões, fazendo com que essa palavra chegue a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Pense no que Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Não importa o que você esteja passando, qual é a sentença que alguém possa ter colocado em sua vida, qual é a dificuldade, o obstáculo que você esteja enfrentando. Se creres, verás a glória de Deus. Pense nisso. Não faça como Marta fez naquele momento. Simplesmente creia. Não importa a dificuldade, não importa a sentença, não importa o problema. Creia e você verá a glória de Deus agindo na sua vida e na vida da sua família. Eu agradeço pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.